Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um Conversas a 3. Essas pessoas incríveis do mercado imobiliário que a gente encontra em todo momento aqui. Afinal de contas, tantos anos de mercado imobiliário, né, Nahara? Quantas pessoas incríveis a gente teve a oportunidade e continua tendo a oportunidade de conhecer. Não, e toda a história é muito legal, né? A gente começa a conversar nos bastidores aqui e a gente fala, vamos começar a gravar logo porque a história vai ser legal, né? A conversa vai ser boa. Sem dúvida, é aquele negócio, não fala aí não, vamos falar lá na frente de todo mundo, porque isso é incrível. E vamos conversar hoje aqui com o Rafael Araújo. Primeiramente, bem-vindo ao Conversa 3, Rafael. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar num programa, numa oportunidade de trazer um pouco mais de conhecimento, de informação, trocar ideias, né? É como você disse, a gente começa um papo e a conversa flui. Segura que tem muito papo por vir aí. É isso aí. Gosta uma voz de locutor, não tem? Sempre teve essa voz assim autoimposta? Ou você trabalhou para chegar nela? É natural. Desde a adolescência que eu conversava com o pessoal, principalmente fora de Goiânia, me achavam muito mais velho pelo tom da voz. Uhum. Né? Eu tinha 18 anos, pensava que eu tinha 30, quase 40 anos, alguma coisa assim. E para comunicar bem, você precisa, além de ter um bom repertório, você precisa ter uma entonação de voz bacana. E, felizmente, eu fui abençoado com isso. Não, super show. E é isso que eu ia perguntar, assim, na verdade, porque, claro, a gente vai saber da sua história, as pessoas também, assim, gostariam de saber da sua história, né? 18 anos no mercado imobiliário não é pra qualquer um, então a gente tem que vir discorrendo ela. Mas eu queria saber, assim, essa voz te ajudou a vender mais? Você acredita que essa postura, esse tom de voz, quando você era jovem e as pessoas te confundiam às vezes com o mais velho pela impostação da voz, isso ajudava a trazer credibilidade, transmitir? Sem dúvida. Quando você tem uma postura não só física, mas verbal e vocal, traz naturalmente autoridade. E nós hoje falamos muito sobre autoridade, que é o que garante para quem está tentando negociar com a gente, conosco, na verdade, que você tem a capacidade de entregar o que ele precisa. Se você não tem nenhum tipo de atributo que agregue ao que você está vendendo, você não vai gerar o contato, o laço e, consequentemente, nem empatia. E sem empatia, nada acontece. Porque primeiro nos vendemos, para depois vendermos o que a gente está comercializando. Pura verdade. Pura verdade. Assim, a primeira venda é nossa mesmo. Assim, a gente tem que transmitir essa confiança e credibilidade. Rafael, vamos lá. Agora sim, para a sua história. A gente quer saber como que você entrou no mercado imobiliário 18 anos atrás. Enfim, você nasceu aqui em Goiânia, veio para cá. Como que foi essa entrada? Eu sou goiano, não goianiense. Eu estou em Goiânia já há quase 30 anos. Sou de uma cidade do interior aqui próximo. Há mais ou menos 25 anos eu conheci uma pessoa e que era já do segmento imobiliário, já era uma pessoa consolidada e com o passar do tempo ele se consolidou mais ainda. Me envolvi com alguém da família dele e a gente acabou tendo uma proximidade muito maior com relação ao mercado. Eu sempre estive inserido, porque eu sempre, como eu disse, a minha curiosidade é intrínseca. Eu sempre quis saber como que o mercado evoluía. E a gente sempre conversou, ele me passava informação e tal. E em um certo momento, eu vi que o meu mercado, de onde vem a minha formação acadêmica, tecnologia, já não era mais um mercado que me trazia satisfação. E ele disse, agora é a hora de você vir trabalhar comigo. Foi quando eu me inseri, há 18 anos, nesse segmento. Fui trabalhar numa empresa dele. Fiquei 3 anos ligado diretamente a ele, entre gestão, corretagem direta e posteriormente alcei voos e há 15 anos trabalho com o mercado de alto padrão e luxo em Goiânia. Não só em Goiânia, já comercializei produtos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Nova York, Miami, Caribe. Então tem uma experiência um pouco... Caramba, que incrível isso, senhor. Sem dúvida. Realmente, assim, até talvez pela questão tecnológica que você já vinha com ela, e a tecnologia, ela não tem fronteiras, né? A tecnologia, a gente sabe que ela é permeada no mundo inteiro, então talvez essa disrupção
de você entender que pouco importa se você está vendendo um imóvel aqui em Goiânia, ou lá em Miami, ou que seja em Dubai. Enfim, é a mesma situação. Você só vai mudar os players, você vai mudar talvez o local, algum tipo de estrutura jurídica que tenha, mas o que mais são impacta pessoas. nesse aspecto são as questões culturais. O resto é basicamente a mesma coisa. Vender um imóvel em Goiânia é diferente de vender um imóvel em Belo Horizonte. E muito mais diferente em São Paulo. Tanto que incorporadoras desses outros estados, dificilmente elas conseguem se inserir num mercado como o de São Paulo. Tem algumas que estão entrando, mas é um passinho de cada vez até se consolidar, por causa da cultura. Elas chegam achando São Paulo, que o comprador é igual. chega no stand sábado de manhã, ele sai, talvez no final do dia, com tudo feito. Contrato assinado, registrado no cartório, ele sai pronto. Ele não volta mais lá. Goiânia não. A gente atende o cliente 10 vezes. Muito isso. Não tem? Calma, tem que ver se o cachorro vai Exato. Deixa eu trazer aqui E mais ele vai alguém da gostar família. daqui. Tem todos os caroços envolvidos, né? Então não tem sogra, periquito, papagaio, aquele cunhado chato que acha que conhece do mercado. Né? Então nós temos essa, é cultural. Sim, sim. Raramente um cliente entra num stand e compra no dia do lançamento. Por isso que existe hoje um processo, principalmente em lançamento, que é o represamento e aquele trabalho anterior de 30, 40, às vezes até mais. Existe um produto que está sendo lançado, que é um produto com uma bandeira que é de fora. Tem uma marca de restaurante inserida, tem um contexto diferente. Eles estão trabalhando já há quase 60 dias e o lançamento será agora no próximo final de semana. Então, é um trabalho bem estruturado. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Vocês sabem disso. Sim, Então, sem dúvida, sem dúvida. É assim, eu acho que os mercados, eles realmente, eles se adaptam. E você falando isso, são poucas realmente as construtoras que conseguem fazer uma abrangência nacional, a gente não estava nem falando internacional, mas por conta dessa questão mesmo da cultural. Isso. Né? Uma vez que o projeto daqui, às vezes não vai caber dentro de uma outra situação, no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem jeito de ser a mesma coisa. Aqui tem que ter uma cozinha maior, lá não precisa ter nem cozinha, alguma coisa nesse sentido. O que pegou em todos os lugares do Brasil são os compactos, né? Esse aí pegou geral. Esse aí ninguém foge. Mas essa questão da cozinha, nós viemos de uma cultura interiorana, Goiânia, apesar de ter 1,5 milhão de habitantes, praticamente 1,5 milhão, nós ainda temos essa cultura da avó, que faz o almoço de domingo, que a turma toda reunida, né? Aquele espaço grande para confraternização, aquele papo, as brigas, as confusões de família, aquela coisa toda, faz parte. Mas é isso aí. Houve um momento em que os dormitórios, vamos usar a terminologia paulistana, né? Dormitório, não quarto. Isso é cultural, tá vendo? Cultural. Diminuíram os quartos, aumentaram as salas, depois houve uma inversão, as salas diminuíram e os quartos ampliaram, e agora passou a ser aquele espaço aberto maior, que é a integração da sala, cozinha, varanda, a área da churrasqueira quando o apartamento tem. Então, tudo isso ficou integrado. É claro que isso é uma realidade de apartamentos com uma metragem um pouco maior, mas é verdade, lá nos Estados Unidos tem o Family Room, né? Sim. O Family Room é o quarto da família, mas era tudo integrado e tinha a sala, a TV já ficava ali, a cozinha, esse era o Family Room. E a gente está vivendo agora essa questão dessas gerações novas, essa turma é cada dia mais isolada, né? Eles querem uma realidade de unificação, mas eles, na verdade, estão cada vez mais isolados. É verdade, é verdade. Então, o meu mundo, meu quarto, a minha TV, meu celular, o meu computador, e aí não bate, não entra porque eu estou ocupado, tá fazendo nada, mas estou ocupado. Isso interfere diretamente no mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário, como mercado de base, possivelmente vão ser projetos futuros para essas pessoas que estão vivendo nessa... Exatamente. Já existem alguns estudos que demonstram como essas gerações, da Z, por exemplo, para frente, elas já têm uma cultura diferente dessa questão de imobiliário. Já não quer mais ser dono, prefere locar porque tem mobilidade. A questão de ser nômade, a tecnologia hoje trouxe isso com uma força muito maior. Então ele pode estar em qualquer lugar que ele está conectado, que ele está trabalhando, que ele está resolvendo a história dele. E essa geração mais nova,
que são, hoje já no meu caso, seria meus netos, Sim. vocês ainda são muito mais novos do que eu. Mas essa turma vai ter uma realidade completamente diferente do que a gente vive. Sem dúvida. Tem empresas que fazem pesquisas, uma muito mais focada em números, e tem o Marcos Araújo, que é seu xará, Marcos, que trabalha mais essa questão social e cultural. Então ele traz, além dos dados, essa questão da evolução do comprador. O que o comprador quer, o que ele vive. Se você for pegar dos baby boomers para cá, evoluiu muito. Não só a questão profissional, mas a questão de moradia, de relação com as pessoas. Né? Com Nossos certeza. pais não são a geração baby boomer, mas elas são a geração posterior. Que É a geração verdade. baby boomer viveu a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa nesse aspecto. Então eles já são de uma geração que nasceu mais ou menos nesse período, mas tem um contexto de vida diferente. E o contexto onde nós estamos inseridos é o que diferencia o que nós consumimos, seja o que for. Olha, falando assim sobre isso tudo, você assim citou fontes e tudo mais, a gente já estava até comentando assim o quanto você é analítico e você gosta dessas questões de fonte, e você é um estudioso mesmo. Você está citando, é a primeira vez que alguém cita o Marcos Araújo aqui, porque ele é um futurologista. Exatamente. Né? Então é uma pessoa também estudiosa de mercado, não necessariamente um corretor de imóveis da forma que a gente conhece ele. Você vindo ali da tecnologia, você vê agora que a tecnologia está sendo inserida de novo dentro da corretagem de imóveis, mas dentro do não da corretagem de imóveis, mas dentro do futuro como um todo, né? O que te desanimou lá atrás na tecnologia para você vir para o mercado imobiliário? Por que você já não se sentia uma pessoa motivada a ficar em uma área que realmente ela é analítica, você tem que estar estudando o tempo inteiro, e ela é assim de futuro, né? E você assim conseguiria permear qualquer atividade profissional. O que te desmotivou na tecnologia na época? Primeiramente, é uma categoria que não tem legislação própria. Tá. Não tem um conselho que gere a categoria. Então, você tem naturalmente uma concorrência extremamente desleal. Eu vivi 16 anos na tecnologia, formação acadêmica, muitas certificações, Cisco, Microsoft, mas não tinha legalidade, vamos dizer assim. Nós saímos da tecnologia, mas a tecnologia não sai da gente. Sim, sem tem dúvida. jeito. Sem eu dúvida. hoje não formato, nem meu notebook mais eu formato. Sim. Não tem paciência mais. Mas nunca me desconectei. Num dos podcasts anteriores você comentou sobre a força da inteligência artificial. Sim. Eu estudo muito sobre inteligência artificial. Tudo que surge, hoje o meu feed de qualquer rede social meu tem 90% de coisas de inteligência artificial. Porque se você pesquisar polui geral, né? Você não consegue, até que você conseguir limpar, não tem jeito. Então, eu tenho estudado muito, tenho utilizado ferramentas, tenho trazido aquele contexto de que muita gente acha que o profissional será substituído pela inteligência artificial. Ninguém é substituído por uma tecnologia. Ele é substituído por alguém que sabe utilizar a tecnologia. Isso é uma excelente coisa. E me lembrou de uma frase que é assim, ó. Fiquem tranquilos. A inteligência artificial não vai substituir ninguém. Mas alguém que utiliza a inteligência artificial irá substituir alguém. E isso é algo que é discutido no mercado imobiliário já tem um certo tempo. Porque desde o surgimento dos primeiros portais, né, Planeta Imóveis, lá atrás, em 2000, lembro. Que foi evoluindo, né, foram se transformando. Quem passou a utilizar essas ferramentas saiu na frente. E é natural. Se você observar, desde a Revolução Industrial, quem não sabia usar os teares perdeu o emprego para alguém que aprendeu a usar um tear automático. É verdade. É natural. Aí o sindicato foi lá e pôs fogo nas fábricas, destruiu as máquinas, compraram novas máquinas e o processo continuou do mesmo jeito. E é assim, aconteceu com os taxistas, com a Uber. E vai continuar acontecendo. Não é só o corretor quem vai perder mercado. Todas as profissões onde a tecnologia pode substituir mão de obra, vai acontecer. É natural.
E Se você não fala evolui, isso... você morre. E você fala isso com naturalidade porque você vive, né? Exato. E você viveu, possivelmente, substituições de emprego quando você estava formando ali ou fazendo algum programa de... Não sei, algum programa técnico, algum programa de computador. Sim, eu comecei como programador. Você... Normalmente, na minha época, todo mundo começava como programador. E aí, com certeza, você viu assim, olha, a partir do momento que você instalar esse programa aqui dentro da sua empresa, você não vai precisar mais de 2 ou 3 pessoas que atualmente estão na linha de frente. Existem call centers que assim, estão substituindo 90% da mão de obra por tecnologia, por inteligência artificial. No pré-atendimento. Porque o mais chato é o pré-atendimento. Tanto que nós usamos chatbots, usamos hoje ferramentas que integram WhatsApp, Instagram, naqueles primeiros atendimentos, com respostas pré-definidas. Sim. Porque a gente já sabe quais são essas perguntas iniciais. São as mesmas, né? Assim. A partir do momento, e agora com a inteligência artificial, que ela percebe que a conversa já evoluiu para um momento onde precisa de um atendimento humanizado, ela já transfere. Sim, ela vai conseguir ter uma cognição. Exatamente. Né? Uma cognição diferente de um chatbot que é regrado. Ele tem que ter aquela jornada ainda definida. Existe essa impessoalidade, essa impessoalidade eu acho que ela não vai ser mudada tão facilmente. Você acha que não? Nossa, a gente não diz que não. Eu acho que não facilmente. Porque são dados, são números, são informações que são inseridas ou coletadas de alguma fonte. Sim. E não tem sentimento. O negócio da tecnologia é a falta de sentimento. É onde não tem o que eu falei, a empatia. Quanto é só texto, dúvida. Eu preciso disso. Tá, acesse isso aqui. Agora se não quiser, você acesse isso aqui. Começou com as URAs, com as anunciadoras. Né? Aperte 1 para isso, 2 para aquilo. Agora as respostas já estão automatizadas por escrito. Sim, é um fluxo natural, né? É isso. Existe uma pessoa... Um profissional, eu não me recordo se ele é de São Paulo ou é do interior de Minas. Ele tem uma aplicação para revenda, onde o cliente gera o lead, ele se cadastra o número do WhatsApp dele, ele já recebe no WhatsApp dele todas as fotos do empreendimento, do imóvel, um áudio gravado, um texto, e se você quiser, você pode perguntar qual tipo de atendimento você prefere, por áudio, por texto, ou você quer que eu te ligue? Entendi. Automático, o cara apertou o enter, o lead chegou para a empresa, ele já recebe o retorno. E não tem que esperar o lead ser passado para o profissional entrar em contato. Sim. Porque cada vez menos nós temos menos paciência para esperar o retorno. Falar, todo mundo que está muito imediatista, exatamente. Né? E aí isso gera uma ansiedade nas duas pontas. Eu quero receber informação rápida, mas a outra ponta não me responde. Às vezes a outra ponta demorou para receber o lead, porque tem um processo interno da imobiliária, e ele recebeu o lead com 20 minutos depois que ele foi gerado. Ou fora de hora também, né? Não, muitas vezes. Uma parte das vezes. Eu não queria entrar nesse existe, aspecto, né? não, Jara, mas já que você falou, muitas vezes é isso. Né? E dizem que em torno de 5 minutos a gente já perde o interesse. Por quê? Automaticamente, quando você está ali cadastrando... Eu quero saber ali agora. A hora que você entrou num site, os cookies do navegador já começam a mostrar para você tudo de imóvel que você imagina aparece para você. E então, estou gerando lead um atrás do outro. Quando o cliente está buscando um imóvel, ele não gerou só um lead comigo, ele gerou vários leads. Sim. O que for mais rápido vai ter mais chance. Não que ele vai comprar daquele, mas ele vai ter muito mais chances. O tempo de resposta nosso... de 2000 para cá, de atenção numa rede social, caiu de 12 segundos para 6 segundos. Nossa, gente do céu. Hoje a gente já está falando em 3 segundos. É o tal do feed infinito. Né? O engenheiro do Google que criou aquilo hoje disse que até se arrependeu de ter criado o feed infinito, porque aquilo não acaba. Não acaba. Aquilo é um inferno. É mesmo. É bem Desculpa a palavra, mas aquilo é um inferno. E aquele troço é viciante, você vai passando. Não acaba. Dizem que é o mesmo conceito que utilizavam os shoppings, né? Colocaram os pisos deslizantes, quase como se fossem espelhados ali, para você ficar naquela eterna roda exatamente. Ali, né? Do shopping center. É a roda dos ratos, né? Exato. E aí, só que evoluíram isso para tecnologia, e aí colocaram os feeds infinitos. E realmente, se a gente vai se pegando ali, quando você vê, você tá em um outro tema que não tem nada a ver com aquele primeiro que você estava pesquisando,
e já se passaram ali 40 minutos tranquilamente. E você, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Imagina quem tem TDAH. Lascou, né? Perdeu o dia. Entrou ali Perdeu o dia. Caixa de Pandora ali, né? Rafael, muito legal isso, porque assim, você conta realmente o conceito, mas aí, naquela época, 18 anos atrás, o mercado imobiliário, ele ainda não... Sim, pode ficar à vontade. Como eu não tinha uma certeza do que aconteceria e realmente não evoluiu, continua não tendo um conselho, continua não tendo uma tabela de honorários, não tem, é tudo... Terra de ninguém ali. O dono da empresa tem um sobrinho que aprendeu tecnologia no Senac, então ele dá suporte para mim. Sim. Eu tinha que manter estrutura e um empresário sabe os custos de ter uma estrutura. Eu tinha equipe para trabalhar, um monte de coisa. E isso é muito oneroso. Surgiu a oportunidade de migrar para o mercado imobiliário, eu não pensei duas vezes. Já estava descontente, apesar de gostar muito da tecnologia, e a oportunidade surgiu e eu a abracei. Fui para o segmento, estou nele há 18 anos, aprendi muito, ganhei muito dinheiro, ainda vou ganhar muito dinheiro. É um mercado pujante. Um convidado seu disse que, recente, Matheus Brilhante, que eu já tinha ouvido essa frase. Ele disse que você está pobre de manhã e está rico à noite. Não são essas palavras, mas é isso aí. Você sai quebrado de manhã, sem dinheiro para o almoço, e você pode voltar com uma comissão muito boa no final do dia. Sim. Né? Eu aprendi isso com a pessoa que me levou para o mercado, e ele falava muito sobre isso, que as chances de ganho dentro do segmento são muito grandes. Mas nós entramos no contexto que é o que eu gosto e que vocês hoje... não sei se a Najara faz parte, que é a formação. Se o profissional, e nós carecemos muito disso na nossa profissão, ele não tiver interesse em se desenvolver, ele vai estagnar. Perfeito. Ele vai deixar de ter a oportunidade de ser um profissional que vende produtos de alto valor, de alto ticket, para ser um vendedor de lote. Não que o vendedor de lote seja menos qualificado, mas é um produto muito mais fácil de comercialização. Sim. Um vendedor de lote, na maior parte das vezes, ele tira pedido. Ele vende parcela, né? Assim, essa que é a verdade. Ele tira a pessoa do aluguel. São essas frases em hipótese alguma, eu estou desmerecendo esse profissional. Sim. Mas é uma venda mais fácil. Não tem muito valor agregado do que você vender um imóvel de 5 milhões. Sim. O profissional que vende o imóvel de 5 milhões, ele precisa conhecer de muita coisa. Ele não precisa conhecer só do imóvel, ele tem que conhecer mercado, ele tem que estar a par da política, ele tem que estar a par do que está acontecendo na cidade, no bairro onde o imóvel está inserido. Ele precisa conhecer sobre decoração, arquitetura, o que o cliente comprador o perfil de cliente comprador daquele segmento gosta. Ele tem que estar inserido no local onde esse cliente comprador daquele produto frequenta, uma série de coisas. Entendi. E aí, todo um estudo. exatamente. Antes, né? E aí, o conhecimento, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito, que eu acredito muito na transformação do mercado imobiliário através da educação. Eu sou ferrenho defensor disso. Porque o conhecimento, ele te move. E sempre para frente, nunca para trás. Porque o conhecimento adquirido, você nunca vai perder. Perfeito. Ninguém vai tirar isso de você. Você é capaz de agregar cada vez mais naquilo. Porque quando você abre espaço, como dizia o Einstein, quando você abre espaço no seu HD para uma informação nova, você nunca mais vai desaprender aquilo. E aquilo vai te trazer curiosidade para você aprender novas coisas. E vão se desencadeando janelas e janelas dentro do navegador para você ir explorando. E essa é uma realidade. E nós vivemos um contexto no nosso segmento que o profissional tem preguiça de aprender. Infelizmente, eu preciso dizer, o nosso segmento, ele tem preguiça. Porque ele acha que a venda vai acontecer. Ele vai sofrer a venda.
E dificilmente quem vende imóvel de alto valor sofre venda. Não tem jeito. A venda vai acabar acontecendo inexoravelmente, né, na cabeça desse profissional, desde que ele só fique lá. Não vai sofrer venda. O cara tá num pirata, lá num produto da esquina de um bairro muito luxuoso, pode ser que aconteça, e já aconteceu. Eu tenho histórias de cara que tava novato, tava num pirata, passou um cara e comprou a cobertura triplex do produto que ele estava fazendo pirata. Ele era estagiário. É famosa. Essa é famosa. É famosa essa história. Exatamente. Esse cara até hoje ele fala só dessa venda. E você acha que ele vendeu mais desse jeito? Nada, né? Não, cara. E não foi ele que fez a venda, foi o gerente dele que fez a venda, porque ele não tinha ainda naquele momento capacidade, conhecimento, técnicas. Não tinha. Mas eu acho que são aquelas coisas de... Igual Las Vegas, deve ser, né? O fulano de tal ganhou nessa máquina ali daquele hotel, aí todo mundo vai. E aí, mas ninguém ganha. Porém, mas todo mundo tá assim, sempre pensando, não, mas o fulano de tal ganhou, isso deu uma esperança para todo mundo. Exatamente. Então, assim, e a capacitação e o desenvolvimento, ele vai trazer formas para que você consiga lidar melhor com as dificuldades, com as objeções, com os entraves que normalmente tem numa venda. Nenhum produto é 100%. Nenhum produto é 100%. Sempre tem um pênaltizinho ali, tem um problema que você acaba estudando melhor para poder quebrar as objeções. Todo mundo sabe disso. Todo profissional que tem interesse. Tanto que no mercado imobiliário, 1% é muito bem sucedido. São os muito bem de vida. Aquele cara que realmente teve um sucesso estrondoso. E aí você vai descendo a escala. Tem os que vendem 10 milhões todo mês, tem os que vendem 100 milhões, tem os que vendem 1.000, um apartamento, Minha Casa Minha Vida. Então, aí é o time de futebol, né? São os influenciadores que querem vender que todo mundo vai entrar na fatia de 1%. É lógico que ele tem intenção, todo mundo quer chegar naquele 1%. Mas o que você está fazendo? Você está se qualificando, você está estudando, você está se preparando, você está convivendo com pessoas que estão agregando para você? Né? Não existe uma pesquisa que comprove, mas nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Sim. Dizem que são as 5, mas você pode ampliar um pouco mais disso aí. E é verdade. Se você convive com alguém que só reclama, você vai passar a reclamar. Se você convive com alguém que luta todos os dias, apesar de todas as intempéries que ele tem, e vence, você vai fazer igual ela. É isso mesmo. Os lazarentos e as lazarentas, você tem que ficar longe dessa turma. Porque isso só traz energia ruim. É verdade, é a ambiência. A ambiência, exatamente. O Alexandre Paes fala muito sobre ambiência. E ambiência não é o ambiente. É tudo que está inserido. O ambiente aqui é muito bonito. Mas se tiver uma pessoa ruim só reclamando, vai ficar uma porcaria. É verdade. Você sente a energia, né? E energia E eu sou muito criticado pela minha positividade. Eu chego em todo lugar, eu abraço, eu cumprimento e desejo que todo mundo esteja muito bem. Quantas vezes? Todas as vezes que eu conversei com você, eu desejei para você estar bem. E todo mundo que eu converso, eu faço isso. Porque isso contagia. Às vezes a pessoa está até num momento ruim, ela recebe um bom dia, boa tarde, espero que você esteja bem. Pronto, espero que você esteja bem. Não estou te perguntando se você está bem. Eu quero que você esteja bem. Isso gera energia. É natural. A pessoa pode estar braba com qualquer coisa acontecendo ali. Ela, opa, né? Tem incorporadores que o coordenador me ligou pela forma como eu pedi uma informação para ele no WhatsApp. Ele parou o veículo e ligou para mim. Cara, eu tô te ligando porque eu gostei demais da forma como você me contactou. Porque a maior parte das pessoas pergunta, fulano, eu quero a tabela do empreendimento tal. Nem bom dia, nem boa tarde, nada. E isso faz diferença. E as pessoas perderam isso, né? Tá cada vez mais, né? Pelo imediatismo, exatamente. Né? E a gente volta naquilo, A gente né? passa a informação, pergunta, cadê a tabela disso aqui? Bom dia. Né? Fala, esqueci do bom dia. Quando eu já tenho um contato com a pessoa e sei que ele é dessa maneira, até que eu não... Engraçado, eu sou um pouco assim. Ele é. Por isso que eu tô falando. Quando eu já tenho um contato, ele me perguntou um negócio, eu já respondi. Não teve troca de amenidades, né? Eu tô pensando, por isso que eu tô calado. Eles estão falando de mim. Mas é que às vezes o dia a dia você tá inserido nas rotinas, nos processos e passa batido.
Sim. Porque às vezes a gente já tá pensando na pessoa, no que vai acontecer e já tá resolvido. Dá o fulano, é assim, pronto, né? Então... Rafael, e quando você, assim, veio pro mercado imobiliário? Porque, assim, 18 anos atrás, o mercado ele era muito diferente. Eu quase vendi usando Blueprint. Exagero. Mas era um pouco isso, a internet ainda era discada, né? Ainda tinha essas coisas todas. Poucos sites, né? Nem Os sites eram quase como se fossem catálogos ali. Mas, como eu falei pra você, o Planeta Imóveis foi o primeiro portal de vendas nacional. E aí é isso. E quando você veio com essa pegada assim, de estudo, porque é diferente, né? A gente tinha ali corretores que se destacavam porque eles falavam muito, eles gostavam de conversar e eles ficavam, não sei, você não tinha assim essa questão mais técnica Tive do uma corretor. dificuldade com isso. Isso, eu queria Porque eu saber vim da como que técnica. veio. Você falou, a tecnologia te obriga a estudar, a ler. Isso. E eu tive que me moldar para sair dessa técnica, porque eu já estava percebendo que eu entrava num decorado, eu era muito técnico. Eu falava muito das atribuições do imóvel. Entendi. Até eu me dar conta que eu precisava aprender a inserir o comprador dentro do imóvel. Isso, ele tem que E sentir foi ali, uma né? virada. Entendi. Os meus números saltaram. Que é gerar a empatia, tanto entre pessoas quanto com o ambiente. Quando eu passei a fazer as pessoas se enxergarem dentro do imóvel, vivendo ali, nossa, foi um salto. Eu cheguei a vender 25 imóveis no mês, 25 apartamentos de lançamento em um mês. Usando essa técnica. E aí a pergunta que eu acho que é uma pergunta muito interessante, assim, você que entendeu isso, ou você teve um mentor, ou você viu, ou observando o ambiente, você entendeu que precisava Eu percebi mudar? que realmente eu estava trazendo a vivência da tecnologia para o segmento imobiliário. Primeiro porque quando eu entrei, eu já fui, com um mês, eu fui convidado a ser gestor. Por causa das características de conhecimento, né, de controle, técnico, essas né? coisas técnicas, exatamente. Analítico. Fiquei 1 ano e meio praticamente como gestor. E depois eu fui para a carretagem dentro da mesma empresa. Nesse momento da gestão, eu aprendi muito a lidar com o cliente imobiliário. Mas ainda mantive as características por causa da gestão. Quando eu fui para a venda direta, foi que eu fui me moldando. Não tive um mentor específico. Eu tive a percepção e fui buscar informação. E observava outras pessoas que tinham um nível de sucesso maior do que o meu, o que elas faziam. Que é o que eu sempre digo. Molde. Não copie. Veja o que está dando certo, o que a pessoa faz, traga para o seu contexto e veja se você consegue se adaptar dentro daquilo. Porque cópia não vai dar certo. Ninguém é igual a ninguém. Show. Ninguém vai ser igual o cara que é o campeão de vendas da empresa que você está. Você está lá em 22º e quer chegar em primeiro, quer estar no pódio no final do ano. É possível, mas você não fazendo o que o cara que está lá na frente está fazendo. Você molda. Aí Legal. Você traz todo o contexto dentro da sua vivência e faz teste para que funcione. Foi o que eu fiz. Observei vários players que tinham sucesso, não só na empresa que eu estava, mas em outras, e fui observando e fui moldando. Muito legal. E tem que ser, Tem né? que ser assim. A pessoa, ela peca nisso, né? E isso foi um autodesenvolvimento. Eu sempre fui muito autodidata. Quem vem de tecnologia, quem é analítico, tem muito isso de autodidata. Depois que eu fui fazendo outras formações, inteligência emocional, análise comportamental, fiz várias formações nesse nicho, coach de carreira também, que acaba trazendo conhecimento. Você vai entendendo coisas que você fazia, mas você não tinha certeza do porquê você fazia. Tinha ali Exatamente, nato. E aí você vai juntando as informações e vai chegando num contexto de que, pô, isso é o que dá certo. E por que a pessoa do meu lado está fazendo errado? Se ela está vendo eu fazer certo. E é o que mais acontece. Tá vendo que tá errado, é igual jogar na loteria. Joga, nunca mais vou jogar. Na semana seguinte tá lá. Tá lá.
Não é verdade? Por isso que chama jogo de azar. É um puta azar. É. Mas uma das questões mais difíceis de a gente mudar é um hábito, né? É. E o que eu aprendi ao longo da jornada é que antes eu tentava, assim, eliminar um hábito. Não se elimina. Não elimina, a gente muda para um Exatamente. outro hábito. Exato. Então é esse que é o ponto. Tem que pôr um no lugar. Que não Você dá. precisa Você substituir. não fica um vazio ali de Não hábito. dá. Você tem que colocar Tanto que outro. o pessoal prega que para você criar uma nova rotina, são 21 dias para você começar a viver aquela rotina inserida na sua vida. E é difícil você fazer 21 dias a mesma coisa. Quem é sedentário, por exemplo, começar a caminhar. Se ele já tem essa mentalidade, eu preciso do 22º dia em diante é que eu vou estar. Cara, Não, já vai carregado. Já. exatamente. Mas é isso, e o mercado imobiliário ele tem esses desafios, né? Porque, além de tudo, às vezes a pessoa está precisando de vender, ela depende daquilo, ela conta com aquilo e está passando ainda uma dificuldade. Então ela tem que conversar muito com ela mesmo, né? Entender que às vezes aquele processo que ela mudou não vai ser um resultado de imediato, vai ser a médio e até, talvez Muitas até vezes a longo longo prazo. E aí pode ser que ela, na cabeça, fale assim, nossa, mas eu não sei nem se eu vou conseguir chegar até esse longo prazo, porque se eu não fizer isso agora... Cara, o que é o sucesso da noite pro dia, né? É. E o sucesso da noite pro dia não existe. E isso está sendo vendido de uma forma Isso muito... que eu ia falar, né? O Mas é o mercado que tem isso, todo né? mundo Mercado vende. imobiliário. O que eu demorei 10 anos estudando e aprendendo, você vai aprender em 10 dias. Vem cá. Não tem. 1.599. Você vê aí, por exemplo, Parcelado. pessoas que hoje estão nas redes sociais fazendo sucesso, você vai ver a pessoa tá batendo cabeça tem muitos anos. Sim, sim. E aí o sucesso da noite pro dia é isso. É aquela semente que foi plantada há muito tempo e que foi sendo regada E ele até não ela germinar. aparecia, né? Exato. Porque tava ali plantando, tudo. A hora que tá colhendo, aí que todo mundo vai, quem que é essa pessoa? Eu conheci o Marcos num treinamento na IBM. Eu não sei se ele se recorda. Eu estava de máscara, conversei com você lá no treinamento do... Não sei se foi do Wish, não me recordo. Comecei a segui-lo. Não sei o que aconteceu na minha... Eu usei um aplicativo lá, parou de seguir um monte de gente. Voltei a segui-lo recentemente e ele deve ter me visto. Sim, sim. Nos encontramos numa feira agora recente. A recepção dele comigo foi diferente. Porque ele já tinha visto o meu histórico no feed ali. As palestras, uma bio bem colocada. Ele já me recebeu de forma diferente. Pré-autoridade. Agora, certeza. conversando, vocês estão tendo uma percepção completamente diferente da pessoa. É isso que é o negócio. A gente vê a pessoa e o que está por trás. E a jornada. Por isso que hoje muita gente fala que você precisa aproveitar muito mais a jornada do que a conquista. A jornada é muito melhor do que o objetivo. Porque na jornada você aprendeu tudo para conquistar o objetivo. Super show. Agora, antes da gente entender essa jornada, principalmente dentro do mercado imobiliário, se conhecer e o autoconhecimento é algo completamente desconhecido para 90% das pessoas. É muito Isso. mesmo. Porque dói. O autoconhecimento, você precisa identificar as suas falhas, os seus erros, É bem... o que você é ruim, o que você faz Onde eu preciso errado. melhorar, né? E a verdade dói em todo mundo. Sim. E para você identificar falhas, você vai ter que perceber quem você machucou, aonde você derrubou alguém, às vezes, mesmo não querendo. E aí, isso aí impacta na gente. As pessoas não querem ouvir a verdade. Ninguém né? quer ouvir a verdade. Por mais autoconhecimento que a gente Sim, tenha. Ouvir um feedback autêntico é a melhor coisa que qualquer pessoa pode receber. Porque aquele feedback sendo autêntico, não aquele feedback que é para te denegrir, que é para te rebaixar. Você aprende com aquilo, porque a pessoa tem uma visão diferente da nossa. Eu tenho uma visão do que eu quero. Mas como eu sou percebido pelas pessoas, pelo mercado, é outra coisa completamente diferente. Que é o que o pessoal, é o que o marketing fala do branding, né? É o que eu quero que as pessoas me vejam e o que eu tenho para fazer para que as pessoas me vejam daquela forma. Perfeito. Não é só eu quero, o que eu estou fazendo para ser reconhecido daquela maneira, para ser a autoridade daquilo que eu quero ser reconhecido.
Não adianta eu só publicar ali coisas aleatórias, ter um feed falando que eu faço alguma coisa, mas a bio tá ali, mas o meu feed é completamente... É aquela frase do honesto, né? Não tem que só parecer honesto, né? Tem que ser. Não é só ser, tem que parecer. A Amy Cuddy fala muito sobre isso, né? Você precisa passar a impressão de que você é até você conseguir ser. Você precisa Você acredita correr nisso mesmo? Porque assim, isso... Cara, impostação. Tá. Você não falou da impostação da minha voz? Sim, sim. A impostação física também passa poder. Passa, com Sim. certeza. A forma como eu me posto na frente de uma pessoa, se eu cruzo os braços, Sem dúvida. se eu fico com a cabeça baixa, você tem uma percepção. Isso é um tipo de comunicação. Se eu paro na frente e faço isso aqui, eu chego a arrepiar. A minha postura já é outra. Sim. Porque essa postura remete a super-homem. Sim. E super-homem para todo mundo é um cara extremamente poderoso. Sim. Então já traz Super isso. mesmo. Essas são essas questões. E aí quando você leva isso para o contexto de atendimento, cara, o profissional que consegue trazer esse tipo de comunicação para o atendimento, ele é muito mais melhor recebido. O cliente entra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai você? Muito bom ter você aqui comigo hoje no stand. Vai ser um prazer te atender. Me valorizou, vai. Mesmo que o cliente entrou meio que... vou só dar uma olhadinha. Ele já recebeu uma carga de energia e ele vai... Aí eu vou ter que identificar o perfil dele, né? Se ele é auditivo, sinestésico, né? Se ele é visual, para mim ir colocando informação de acordo com o que ele vai receber melhor. Se eu conseguir perceber qual que é o perfil comportamental dele ainda, se ele é comunicador, se ele é dominante, se ele é estável, se ele é mais analítico como eu, que gosta de receber muita informação. E o profissional ele precisa ter o conhecimento desses recursos para poder perceber isso. Então ele precisa estudar. Ele precisa se conhecer, ele na precisa verdade. investir. Essas isso, ferramentas né? todas que a gente citou, elas servem primeiro para o autoconhecimento e depois a gente aprende a usar elas em nosso benefício. Porque se a gente sabe como a gente funciona, a gente vai saber como o outro. Porque para você saber como você funciona, você precisa entender toda a ferramenta. Isso. E aí você usa os recursos depois para isso. Perfeito. Entra na questão de querer aprender, se desenvolver. E aí o pessoal pensa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Isso eu vou gastar. Não, isso não é um gasto, isso é um investimento que você está investindo no seu ganho futuro. Isso vai trazer benefício para você. Isso é treinamento, né, para você, né? Mais uma vez a gente volta na questão do estudar para ser realmente um bom profissional, um profissional de destaque, né? O Thiago Concer fala, ele tem uma frase que me mostre um corretor que estudou como médico e ele será milionário. Poxa, Verdade, eu gosto bastante dessa frase, porque realmente... Porque médico não para, né? Ele não Só que as chances de um profissional bem sucedido no mercado imobiliário ganhar muito mais do que o médico é extremamente real. É, total. Ainda mais se trabalhar com ticket, com alto ticket. Nós, inseridos num contexto goianiense, nós temos imóveis hoje de um valor realmente já bastante expressivo. Mas não chega nem perto de produtos em São Paulo. Tem produtos em São Paulo que a média de metro, dependendo do bairro, é 30 mil reais. Nossa. Sim. Aqui nós não chegamos ainda a 15 mil no residencial. Sim. No comercial já bateu. Mas o residencial ainda está na faixa dos 12 mil. E isso super luxo. Se é que a gente pode dizer que Goiânia já tem super luxo, né? Vamos colocar luxo. Então, assim, ainda temos um universo para evoluir dentro dos ganhos, só que só vai estar nessa categoria quem investir em si próprio. Não tem como fugir disso. Um médico cirurgião, ele não fez só medicina, fez a clínica, fez a residência. Ele se especializou mais ainda, ele estudou muito mais, ele investiu muito mais tempo, recurso para se tornar um cirurgião. Agora imagina um neurocirurgião. Nossa. É muito mais complexo. Sim. E é o neurocirurgião que utiliza robótica. É muito mais. Entendeu? Como vai tomando proporção. Sim. Só que o cara que faz uma cirurgia cobra um valor. O cara que faz uma neurocirurgia é outro. O cara que usa a robótica é outro mais ainda. É isso mesmo.
Então a especialização, ele é o caminho, eu sempre defendi, seja especialista. Entramos como generalistas, porque você precisa aprender o mercado. Você tem que estar inserido em tudo. E eu sempre recomendo começar numa imobiliária grande. Certo. Porque lá vai acontecer ter de tudo com você. Com certeza. Você vai tomar ré, você vai tomar bolada nas costas, você vai perder comissão, o seu gerente vai te lascar, os companheiros vão te ferrar, você vai aprender sobre secretaria, você vai aprender sobre processo de venda, você vai frequentar meetings que você nunca vai dar conta de ir em todos, reuniões infinitas, treinamentos demais, só que você sai pronto para fazer qualquer coisa. Perfeito. Em 2 anos que se você estiver numa empresa como essa, você pode fazer o que você quiser. Porque lá dentro, depois de 1 ano, você já começou a escolher o que você quer fazer. Aí você se qualificou melhor naquilo. E você pode trabalhar até sozinho, que você vai ter desempenho. Você vai saber quais os passos, você não vai ter medo de fazer. Imobiliária aquilo, grande você vai é ver, escola. Né? Quem está começando numa empresa pequena tem seus méritos? Tem. Mas ele não vai ter toda a vivência. Ele não vai ter toda a jornada. Imobiliária, eu sempre recomendo imobiliárias pequenas para quem já tem carteira, gosta de ficar mais sozinho, menos gente circulando. É mais por exemplo, um salão de vendas ali, né? de uma empresa grande imobiliária. Cara, aquilo é uma loucura. Mata-mata. Né? Aquilo é uma loucura. Tem de tudo. Antigamente eu brincava que imobiliária grande, se você cercar de muro, é hospício. Se você colocar uma tenda, é um circo. Mas é porque é isso, assim, precisa Sim. de muito movimento, né? E o movimento, ele é diário. Querendo ou não, o corretor, ele precisa de ter uma informação animação. circula. É, né? Oriunda de qualquer fonte, de um colega, da própria imobiliária, das incorporadoras, o próprio mercado traz informação. E cliente, às vezes você tem um cliente que você não tem um produto, mas você escuta um colega falando que está entrando um produto ali que serve para o cliente que você quer. Sim. E acontece demais isso. Mas esteja inserido no contexto de desenvolvimento. O autoconhecimento leva ao autodesenvolvimento. É natural. Uma coisa leva a outra. É Perfeito. o trampolim. E estar presente também, né? Porque às vezes fala, eu tenho só o Só plantão. corpo presente não resolve. Não, e assim, eu tenho aquela hora do plantão, aquele dia, eu só vou naquele dia, naquela hora. E aí o cara pega o celular e vai jogar um joguinho de navinha, né? Eu lembro da época dos Angry Birds que surgiu. 9 de 10 corretor no plantão jogava Angry Birds. Era uma loucura. E a conversa possivelmente era quem estava na fase. Quem tinha passado tantas fases. Eu gosto de falar que a gente precisa... Eu até me baseei nisso no Romeu Bozarello. Ele tinha a hora bar. E eu criei a hora plantão. É o momento que nós temos para aprender. Por mais conhecimento que você tem, ali é o momento que você leva a informação também, porque você tem informação, independente do momento de carreira que você está, mas você absorve muita coisa. Muita coisa. Aí entra a disciplina também, não? Outra palavra pesada. Complicado. Porque a hora plantão é a hora que eu vou estar com pessoas de vários níveis de desenvolvimento na carreira. O estagiário, o cara que já tem um tempo, o cara que já tem muito tempo de mercado, mas gosta de ficar num plantão. É raro, mas existe. Sim. Pessoas Tem pessoas que ainda só gostam. gosta de plantão. Sim. Só pega... É o tal do pegar plantão. Só vai para plantão. Não movimenta a rede social, não faz anúncio, não faz ads, não faz nada. Ele gosta de estar inserido no plantão. E o mercado precisa dessas pessoas, né? Precisa. Mas não é mais como antes. Nós não conseguimos captar muita gente no plantão. Eu não estou inserido nesse contexto de grandes players de imobiliárias, mas eu conheço muitos profissionais e já não tem mais o mesmo número de clientes passivos chegando no plantão. Sim. É normalmente alguém que já foi convidado, foi movimentado para ir lá para ver o decorado. Ou que marcou, né? Exatamente. Porque aí é o celular, tá na mão, a informação tá ali, a resposta tá imediata. Por isso tá que tudo, precisa né? de desenvolvimento. Aprender a usar os recursos que tem, os recursos que a imobiliária entrega, os recursos que o incorporador parceiro te entrega, para você conseguir, de maneira, no ponto do corretor, de maneira passiva, receber esse contexto. Quando, de forma ativa, ele mesmo gerar os recursos para que ele possa fazer venda. Perfeito.
Ou talvez assim, onde seria a tecnologia sendo colocada de novo, né? Você comentou sobre a inteligência artificial. Uhum. Não tem como a gente fugir disso. Sim. Não tem como. Uhum. Vai ser o Já corretor está, de gente. 2025 usando aquele celularzinho que antigamente que a gente fazia os bodinhos, né? Uhum. Que é pequenininho, que não tem nada, só fala, só voz e SMS, mais nada. O profissional que não tiver inserido com tecnologia, por mais raso que seja, ele vai ficar para trás. É. Então, a Não tem tecnologia já como. está, a IA já está. Então, E assim, e talvez assim, ó, como que a gente vê esse mercado para frente? Vamos acelerar ele uns 5 anos, talvez. Antes, eu queria fazer uma pergunta, mas a gente já está chegando no final, então eu queria conversar sobre o futuro mais, assim, né? O futuro do mercado imobiliário, uma vez que você veio da tecnologia, você tem esse lado analítico, você gosta de estudar, você gosta do autoconhecimento e você ama o mercado imobiliário porque você está inserido nele, assim, todas as suas forças ali dentro, a sua energia inteira. Então, assim, vamos conversar um pouquinho mais sobre futuro. Você falou sobre a geração que já, às vezes já não está mais querendo comprar. Mas vamos acelerar uns 5 anos para frente, assim, como que você vê essa tecnologia junto com o mercado, Rafael? Nós temos os aplicativos de locação. Certo. Airbnb, que já está numa fase, já está entrando em outra fase. Sim, já está vindo pro... Nova York agora bloqueou todos, não foi só o Airbnb, bloqueou todos os aplicativos de locação de curto espaço. Não se pode mais fazer isso em Nova York. E isso é um efeito cascata. Sim. Vai acontecer em outros momentos, em outros locais do mundo. Nós vamos utilizar a ferramenta para trazer objetividade cada vez mais. Certo. Eu quero um produto, produto é a linguajar do corretor, né? Eu quero um imóvel que me atenda por 6 meses em tal lugar. Vai ter um recurso, não sei qual recurso vai ser esse, se vai ser um chat GPT melhorado, inserido dentro de um 5º andar, por exemplo, que já deve ter a sua inteligência artificial, alguma coisa nesse contexto. E ele vai entrar com esses dados na ferramenta e a ferramenta vai trazer a resposta para ele. Ele vai falar em qual cidade que ele quer, em qual região. Isso vai estar muito claro, porque a base já existe. Existem ferramentas hoje no mercado que eu consigo pesquisar o mercado nacional inteiro tá dentro dessa ferramenta. E ela é pouco divulgada. Eu sei o preço que é tratado dentro de Belo Horizonte, quantas unidades foi vendida por ano, dentro de tal bairro, lá em São Paulo, nos Jardins, qual que é o metro quadrado específico, quantos imóveis a construtora tal vendeu dentro da semana. Existem esses recursos. Então a base existe. Ela não é mostrada para o cliente final. Mas daqui 5 anos, isso vai estar muito mais integrado. As ferramentas vão se comunicar. Antigamente, para você migrar um banco de dados de uma aplicação para outra, era uma loucura você conseguir fazer. Hoje, num piscar de olhos, você absorve um banco de dados de uma ferramenta que não tem nada a ver com a sua, integra todos os dados e você consegue gerar um relatório. É verdade. É verdade. Então, o mercado ele vai evoluir para esse ponto. E aí, por exemplo, existe essa categoria da nova geração, mas tem a geração Grey, os cabeça cinza. Esse pessoal também precisa ser atendido. E existem pouquíssimos produtos que atendem a essa faixa etária. Porque eles precisam de maior mobilidade, precisam de uma qualidade de vida mais centrada no bem viver. Né? E a galera nova quer o oba-oba, que é eu tô aqui hoje, amanhã eu tô lá em Nova York. Depois eu tô em Dubai. Então ele quer flexibilidade, mas essa turma mais antiga precisa de estabilidade. Que é a raiz ali. Exatamente. Agora sim, Rafael, vamos lá. Assim, a gente vê aqui muitas pessoas vendendo estúdios e tudo mais baseado em metodologia de Airbnb, ou seja, na rentabilidade que está tendo ali o aluguel de temporada e fazendo essas promessas. Uma vez que essa promessa não seja cumprida, porque... Vamos colocar assim, no extremo, o Airbnb acabou. O que você pensa? Você acha que o valor dos aluguéis eles vão se ajustar para baixo ou você acha que eles tendem a estabilizar lá? E esse imóvel vai ser absorvido pelo mercado de alguma maneira. Tá. Aquele cara que é solteiro, que quer ficar solteiro
até os 35, 40 anos, ele quer um imóvel compacto que ele não precisa de muito tempo para arrumar, ou o custo de arrumação disso é baixo. Uhum. E evolui, como a gente falou no início, o perfil do imóvel evolui. Certo. Às vezes o compacto de 40 metros passa a ser um compacto de 60. Tá, ok. Para ele mais a esposa. Uhum. Aí eles casam com 20 e vai ter filho só com 40. Então um compacto, por praticidade, resolve. Esses mixed uses, Uhum. eles têm uma pegada muito forte para quem é muito produtivo. Eu estou numa torre residencial e do lado é meu escritório. Uhum. Sim. Isso é muito prático. Né? Eu já... Desculpa. Já vendi imóveis compactos com sala para gente que tinha casa de alto luxo dentro de condomínio fechado. Ele tinha um apartamento para ele descansar, ou às De vezes... apoio ali, né? Ou às vezes trabalhou até muito tarde, não queria ir embora, dormia no apartamento. Simples. Entendi. Assim, o mundo ele vai mudando, né? E ele vai sendo adaptado. Quando você fica muito tempo no mesmo segmento, você começa a observar. Eu já passei por 3 planos diretores em Goiânia. Certo. Então eu já vi a evolução e o retrocesso em alguns aspectos. Você começa a ver um certo padrão e você também começa a observar que existe uma vertente sempre que vai para aquele lado. Por exemplo, toda cidade cresce sempre para a região sul. Uhum. Goiânia é um caso à parte, cresce para a região leste. É diferente. Tá ali. Mas assim, agora vai ter a revitalização do centro. É o Aí estão quarto querendo plano de revitalização do centro. Será que sai? Bom, é o quarto, o Marcos. papel sai. Não, no PowerPoint, papel o PowerPoint tá lá. Refazer a avenida, arrancar árvore, plantar árvore, isso funciona. É. Na feira que nós nos encontramos, eu passei pelo centro para chegar no centro de convenções. A quantidade de imóveis fechados, com Sim. placa de aluga-se. Vocês trabalham com isso. Sim. A quantidade de imóvel de aluga-se no centro da cidade. Isso é uma característica nacional. Não é só Goiânia que tem esse problema. O centro morre em toda grande capital. Se não houver um projeto de revitalização consciente e que seja abraçado pela classe política e pela população, não vai fluir. Eu não estou de sacanagem. Sim, é o sim. quarto projeto de revitalização do centro da cidade. E nenhum pegou. Melhora uma coisinha, para. Aí para, Melhora outro, não, vamos fazer isso agora. Não, para. Não vai. É igual você querer plantar árvore em Campinas. Como é que você planta árvore em Campinas, cara? Não... É verdade. As calçadas é não tudo tem nem curta. lugar. Como é que você vai pôr uma árvore tampando a fachada, vai avançar na rua? É a mesma coisa. Precisa de uma reestruturação muito profunda. Talvez uma questão mais cultural do que É qualquer cultural, outra e é cultural coisa, né? nacional. Você vai em São Paulo, por exemplo, naqueles largos que tem ali no centro de São Paulo. Tem muito barzinho, tem muita vida diária. À noite, passou das 10, tem até medo de ficar na rua, cara. Acabou, É verdade. É E aí? verdade. E aí não é um negócio legal. Mas aí o governo ele conseguiria fazer isso através de incentivos Sim, mas aqui fiscais, tem né? incentivo. Pro centro? Os imóveis que são art deco têm incentivo para manter a fachada de IPTU. 4 anos de isenção. Depois disso, você ainda tem 40%, e é gradual, 60%, Sim. 40%, e mesmo assim a coisa não evolui. Na verdade, as nossas fachadas aqui, elas todas tampadas pelas publicidades e tudo Exatamente, mais, pelos né? alubondes lá, tudo com metalon para colocar o luminoso da loja. Né? Então, é aquilo que você falou. O incentivo tem que ser muito bom, mas a classe política que está desenvolvendo tem que deixar de querer seus interesses próprios em benefício e detrimento da cidade. E a gente sabe que isso é muito difícil. Entrou em política. Exatamente. Rafael, como última pergunta aqui que eu vou fazer é com relação à internacionalização do... Assim, você falou que você já conseguiu vender... Já conseguiu, não. Já vendeu imóveis em Miami, enfim, em outros lugares. Nova York, Caribe. Nova York, Caribe, olha só, que coisa boa. Você foi lá para conhecer esses imóveis, né? Espero Apresentar. que sim, né? Isso. Foi. E tenho fotos para provar. Deixa eu te Ai, fazer tá a bom. apresentação aqui. Calma aí que eu já tô chegando. Muito bom. Você vê que isso é uma tendência das pessoas começarem a investir cada vez mais em outros lugares. E também, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para uma corretora que é dos Estados Unidos, que ela estava buscando investidores aqui para investir lá.
E você acha que é possível investidores de outros lugares, sem ser brasileiros, né, que tem família aqui, também investirem aqui? É uma realidade que a gente já vive. Existem alguns profissionais do mercado goianiense que são brokers ou realtors no exterior, Nova York, Miami, e fazem essa captação daqui para lá. De lá para cá, ainda é uma realidade que eu não vi. É algo que realmente o Brasil ainda tem essa cultura de que é um país festeiro, né? Que só tem as mulatas, que foi vendido muitos anos lá fora, e todo homem que vem para o Brasil vai conseguir uma farra. Então, Perfeito. essa questão, como acontece em Portugal, por exemplo, brasileiros investindo em Portugal, que inclusive agora há pouco também foi fechado, não existe mais isso, o inverso vai ser mais complicado. Quando grandes empresas alocando capital em grandes indústrias no Brasil, isso aí é uma realidade. Mas em imóveis é muito mais fácil eu vender um apartamento em Miami para um goiano do que o inverso. Um morador de Fort Lauderdale comprar um apartamento aqui no Marista, lá em Miami, o cara de lá. Então é uma realidade bastante confusa ainda. Mas dentro do mercado nacional já existe muitos compradores de fora comprando em Goiânia. Muita gente de São Paulo compra em Goiânia, muita gente de Belo Horizonte compra em Goiânia. Entendi. E eu ouvi de um grande player nacional, o Ale Laffer, da Vitacom. Ele esteve num evento aqui em Goiânia. São palavras dele: Goiânia é uma vitrine. Então, muita gente está comprando aqui para investir. E muita gente está comprando os compactos. Entendi. Por quê? Porque o compacto ele tem alta rotatividade. Se eu tivesse um cara investidor hoje e ele tivesse 10 milhões para comprar, eu ia vender a maior parte para ele de imóveis de menor metragem, por causa da rotatividade. Vocês trabalham com locação e revenda, vocês sabem disso. É muito mais fácil eu vender um imóvel de 300 mil do que um de 3 milhões. Sem dúvida. O público é maior, né? Então, e o valor agregado sendo menor, eu preciso de menor capacidade de endividamento no financiamento para esse cara. E aí a coisa gira mais rápido. Então, muita gente de fora já compra em Goiânia. Muita gente. E aí, quando um cara que tem expressão nacional fala isso, não é um incorporador daqui que está falando, que foi lá em São Paulo e viu uma realidade ou conversou com alguém. Não. Alguém de fora veio aqui e falou isso aqui para 300 profissionais do mercado ouvirem. Sim. E esse cara está inserido em quase todos os estados, as capitais e em muitas grandes cidades do país. Então ele tem a expertise e o know-how para estar falando o que ele está falando. Espero que a pergunta que você fez, num futuro não muito distante, se torne realidade. Gente do exterior comprando aqui no Brasil, em Goiânia de preferência. Muito show. Ou seja, corretor, prepare-se. Cada Fique vez mais. preparado, né? Cada vez mais. Se capacite. Eu disse e repito, corretor com especialização, ele vai pagar um preço até ele conseguir ser referência. Mas quando se torna referência, ninguém tira isso dele. Só se ele desistir. Muito show. Então, o nicho do nicho nichado, às vezes é um preço bom para pagar. É isso daí. Essa seria a sua dica de ouro para o corretor? Especializar. Cada vez mais. E a especialização só vem com conhecimento. Quanto mais você aprende, mais específico você se torna. E você vira um produto escasso. Porque são poucos que são igual a você. Muito show. Muito bom. É isso daí, ó. Corretor seja singular. Né? Esse destaque do mercado, que o mercado, ele abraça quem é bom. Exatamente. E ele valoriza cada vez mais. Show de bola. Rafael, gratidão por essa conversa aqui, gratidão pelo seu tempo, sabe? Gratidão por tanto conhecimento compartilhado. E vamos lá. Ficaríamos horas conversando. Sim, sem Ficaríamos. dúvida, sem dúvida. Conversa muito boa. Até porque, assim, é isso, assim, o conhecimento, o autoconhecimento, é ele que te conduz para você ser um profissional cada vez melhor. E, só fazendo um último comentário, nós temos uma faixa etária no nosso mercado que muitas vezes impede esse conhecimento, porque a maior parte é uma galera muito nova. Eu já estou beirando a meia-idade já. Então eu sei que quanto mais eu aprender, melhor para mim. Mas a galera que está ali entre os 20 e os 30 ainda não tem essa consciência.
mas uma hora eles vão chegar. Vai. Espero. Com certeza. Assim a gente torce, porque assim é que faz o mercado acontecer e cada vez mais saudável. E a Conversas A3 é isso também, é pra gente mostrar que veio de uma base, que existe uma base consolidada e que muitas vezes essas pessoas que ficam à frente do mercado, elas não estão expostas como na frente da mídia. Elas são pessoas de bastidor, mas que foram importantes e continuam sendo importantes para essa base estar sendo cada vez mais sólida e cada vez mais incrível para todo mundo. Eu ia falar uma outra palavra assim, mas é incrível mesmo para todos. Sem dúvida. E é uma satisfação minha estar inserido nesse segmento e ver como que ele evolui. Infelizmente, para mim, a passos curtos, mas felizmente ainda evolui. Né? Eu acho que quando houver uma qualificação melhor dos profissionais que entram no segmento, existe uma lei um projeto de lei que tenta transformar o TTI em curso obrigatório técnico. Então isso aí já vai fechar bastante a porta de entrada. Sim. Não que quem entrou não seja bom e não seja merecedor, mas você tende a afunilar e aí você traz uma especialização cada vez maior. É quem realmente quer ser, é quem será. Não o mercado está punjante, eu vou ser corretor. Não, é diferente. Show de bola. Muito bom, gente. Curtam aí nosso vídeo. Várias conversas aí do mercado, muito legal. Isso aí, Obrigadão. compartilhem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero, no futuro, poder retornar para trazer mais informação, troca de ideias, né? Daqui a um tempo a gente vai ter outra visão, talvez, do que a gente acabou de dizer. É um prazer. Com certeza, vai ser um prazer também. Obrigadão, gente. Obrigado.